É 4-2-3-1, né? E tem algumas mudanças bem impactantes. A principal delas é o Rafinha por dentro. É verdade que com o Hansi Flick no Barcelona, o Rafinha está jogando assim. Você joga o Lamine Yamal para a direita e joga o Rafinha por dentro. Então pode funcionar. Mas é mais uma experiência. Você vai ter o Rafinha como camisa 10, o Rodrigo pela esquerda e o Savinho pela direita, podendo inverter. E o Igor Jesus na frente. O Igor Jesus é uma referência que ele quer tentar como centroavante e é ao mesmo tempo uma contradição, porque na Copa América ele entendia que não precisava do centroavante, queria reproduzir o Real Madrid num 4-3-1-2 com Vinícius e Rodrigo na frente. E depois ele tentou voltar para a posição do centroavante com o Pedro se machucou, ele vai testar o Igor Jesus nessa função. É uma alternativa, mas é mais uma mudança. 2 volantes, o segundo volante é o Paquetá. O que eu acho que, de certa forma, ele se rende às críticas que têm sido feitas ao Bruno Guimarães. Também é um outro ponto. A convicção se o Bruno Guimarães é o volante ideal ou não, não somos nós jornalistas. É a comissão técnica. O Guardiola é doido para contratar o Bruno Guimarães. A gente acha que o Bruno Guimarães não joga nada. Mas eu não acho, mas tudo bem. O André está se firmando como o primeiro volante, o Paquetá vai ser o segundo homem de meio campo. O que vai precisar de muito retorno do Savinho e do Rodrigo, para poder fazer uma linha defensiva mais compacta e, ao mesmo tempo, ter uma sanfona que faça chegar com criatividade pelos dois lados do campo, com o Rodrigo e com o Savinho. Veja que Savinho tem jogado bem no Manchester City. Rodrigo não é titular do Real Madrid. Rafinha voltou a jogar bem no Barcelona. Igor Jesus tem jogado bem no Botafogo. Mas aqui é uma outra configuração. É seleção. Tem que montar um time. E hoje a seleção não é um time ainda. O Paulo César mandou um superchat, PVC, seu xará aqui, perguntando afirmando, na verdade, que o Dorival passa uma impressão de perseguição com o Endrick. Você concorda? Não, eu não concordo. Eu acho que ele tem uma insegurança ainda sobre um jogador que tem 18 anos de idade. Assim como no ano passado, o Abel Ferreira foi criticado depois dos jogos contra o Boca Juniors, porque ele não entendia que o Endrick tinha sido titular em 22, né? Na reta de chegada do campeonato de 22, o Endrick foi titular. O Endrick começou 23 como titular do Palmeiras, não teve regularidade, o Abel Ferreira tirou do time titular e ele passou a ser opção de segundo tempo. E quando o Palmeiras perde a classificação para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, muita gente critica o Abel porque o Abel não teve a sensibilidade de perceber que o Endrick tinha que entrar no time. E era bem relativo ali se tinha que entrar ou se não tinha que entrar. O fato é que ele entrou no time logo depois disso e o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro com o Endrick sendo o grande protagonista. Então ficou a impressão de que ali o Abel também não sentiu, não teve a sensibilidade de usar o Endrick no momento certo. Eu acho que é isso que está acontecendo com o Dorival. Ele não está tendo a sensibilidade de escalar o Endrick que pede passagem. Mas eu não acho que é um tom de perseguição. Ontem um cara virou para mim e falou assim, tá claro que ele não confia no Endrick. Eu falei, não concordo. Tá claro que ele não confia no Endrick para ser titular. Mas se ele confiasse no Endrick, não vai para a seleção brasileira. Faz sentido. Eu vou repassar essa pergunta para vocês que estão acompanhando a gente e lembrar para você deixar o like aí, que ajuda muito o nosso programa. Você acha que o Endrick deveria ser titular ou não? Manda aqui nos comentários que eu estou de olho. Éder, muito obrigada pela participação, pelas informações. Bom trabalho por aí. Valeu, Dom PVC. Um abraço para todo mundo que acompanhou de primeira. Até a próxima. Até. A gente se despede do Éder e chama Hernan e Lívia Camilo, que estavam aqui já aguardando, porque assunto Corinthians, precisamos de muita máxima nesse programa aqui, para explicar muitos detalhes e muitas informações de bastidores. Hernan, bom dia, tudo bem? Tudo bem, cheguei um pouquinho atrasado aqui, porque eu estou aqui no estúdio do De Primeira, onde eu acabei de entrevistar Ricardo Oliveira, que lançou um livro aqui, ó, um livro bacana aqui sobre a carreira dele, do Carandiru ao Palácio. Carandiru é o bairro onde ele nasceu, na Zona Norte, é o Palácio quando ele conquistou, né, o campeonato, a La Liga, né, com o Real Betis, e aí ele foi recebido no Palácio, lá no Betis, então por isso que é do Carandiru ao Palácio, a história da vida dele. Essa entrevista vai na outra semana, né? Então por isso que eu estou aqui hoje e me atrasei um cadinho, como diria Paulo Vinícius Coelho, mas estou por aqui para falar do Corinthians também. Um segundo eu achei que ele tinha sido preso. Eu falei, caraca, ele foi preso.
estava no Carandiru. Olha que loucura, É, que louca. porque teve presídio lá no bairro, né? Que leva o nome, exatamente. Casa de detenção. Falando Boa. nisso, André, deixa eu Diga. perguntar para você uma coisa que não me lembro certamente. Eu sei que Bruno Andrade estava, mas você estava naquele dia em que o grupo de jornalistas, nós vamos contar essa história no final do programa se a gente tiver 900 likes, em que um grupo de jornalistas em Santiago quase foi preso. Você não estava? Não. Foi em Forte que Bela Vista? ano isso? 2015. Eu estava nesse jogo, mas eu não estava nesse dia. Não estava Não, nesse dia. não Bruno estava Hernan Andrade é nesse muito estava. dia. bom moço. Hernan É. jamais Não. estaria entre os jornalistas Marinho, quase presos. O Marinho vai perguntar para o Bruno Andrade se ele pode entrar com a gente. E o Bruno Andrade conta a história junto comigo. O Bruno Andrade estava lá. Boa. Lívia, bom dia para você. Lívia, com certeza, também nunca foi presa, nem quase foi presa, mas temos muitos assuntos. Não, né? Ufa. Já pensou que eu falo? Não. Em compensação, eu estou falando da coisa. Em compensação, Eu só vou para a porta da delegacia para cobrir os casos aí de situações. Vamos falar das novidades desse contrato com a Esportes da Sorte, porque a camisa do Corinthians vai continuar com patrocínio, mesmo que a casa de apostas não possa mais operar fora do Rio de Janeiro. Isso mesmo, Domi. Bom, é uma boa notícia, né? Diante do noticiário do Corinthians, que anda assim um pouquinho caidinho, né? Com muitos problemas, muitas situações envolvendo, inclusive, investigações policiais. Essa é uma boa notícia para o torcedor corintiano, uma boa notícia para os cofres do Corinthians, porque, por enquanto, e pelo menos, assim, né? Nesse primeiro momento, a gente não precisa ter qualquer tipo de especulação sobre a saída da Esportes da Sorte, né? Então, agora, assim, é importante ressaltar, tá, gente? A gente tem aí várias movimentações do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Apostas. Pode ser que eles atualizem a lista de bets autorizadas, mas neste momento a Esportes da Sorte recebeu autorização para atuar no estado do Rio de Janeiro via Loterge, né? Via lotérica do estado do Rio de Janeiro. E pode anunciar em todo o país, não há nenhuma cláusula, né? Nenhuma situação que impeça a Bet de fazer seus anúncios, sua publicidade em todo o país. Ou seja, a camisa do Corinthians continua estampada e os valores continuam sendo repassados normalmente. O que muda para a casa de apostas nesse momento? Ela só não vai poder receber usuários, receber apostadores de outros estados que não sejam do Rio de Janeiro. Então, assim, independentemente de onde ela vai anunciar, os usuários precisam estar na localização dentro do estado carioca. Então, é isso que muda a partir de agora. E, no caso, a partir de amanhã, né? Porque hoje é o último dia dessa janela dada pelo Ministério da Fazenda para derrubar os sites que não estariam credenciados a atuar em todo o Brasil. Então, a partir de amanhã, a expectativa, né, é que o site Esportes da Sorte pare de funcionar em outros estados, e aí eu não sei como que o Ministério da Fazenda vai fazer isso, mas a expectativa é que realmente haja esse bloqueio. O torcedor não sabe se comemora ou não, PVC, se é uma boa notícia ou é para continuar preocupado. Não, são duas coisas diferentes, eu acho. O torcedor do Corinthians pode ter tranquilidade que o dinheiro vai continuar pingando até o final do ano e depois, no ano que vem, vai ter que resolver o ponto. Então, o salário do Memphis está confirmado nesse momento, a verba de patrocínio está confirmada até dezembro. Tudo isso é positivo para o Corinthians. Do ponto de vista da legislação, é uma excrescência, é uma incongruência, porque você tem uma outorga que custa 30 milhões de reais para você regulamentar a sua bet no Ministério da Fazenda, custa 5 milhões de reais para regulamentar na Loterge, e a Loterge, com a regulamentação no Rio de Janeiro, isso permite a atuação no Brasil inteiro, a exposição da marca no Brasil inteiro. Num momento em que o Ministério da Fazenda e o governo Lula e a sociedade estão discutindo a quantidade de gente que se viciou em apostas nos últimos 6 anos, porque virou terra de ninguém. Entre a legalização no governo Temer e a regulamentação que está entrando em vigor, está perto de entrar em vigor agora, foram 6 anos
em que você apostava e tinha gente perdendo patrimônio da família. E a Lotérgia, como outorga, que é só 18% do que o Ministério da Fazenda atribuiu para fazer a legalização, a regulamentação, ela paga 5 milhões de reais e ele se expõe no Brasil inteiro. Sob o pretexto, já disse isso aqui há 3 dias, sob a lógica de que o Estado do Rio de Janeiro tem autonomia sobre as empresas que atuam no Estado. Ok, mas é uma empresa de apostas que tem uma regulamentação específica. Se for assim, nós vamos reabrir o cassino no Copacabana Palace. Adoro a história do... Eu gosto de história, como todo mundo sabe, né? Que se atribui, em 46, o fim do jogo no Brasil à religiosidade da primeira-dama Carmela Dutra, que foi quem interveio em relação ao presidente Eurico Gaspar Dutra na época e disse que não podia ter jogo no Brasil. E assim fecharam-se os cassinos, o que gerou, na época, problemas em cidades como Caxambu, como Lambari, mesmo o Rio de Janeiro. Isso foi em 1946. O Rio de Janeiro não tem, o Estado do Rio de Janeiro não tem autonomia para regular e reabrir o cassino da Urca, porque o jogo é proibido no Brasil. Como é que então tem condição de regulamentar por 5 milhões de reais e permitir a exposição de esportes da sorte no Brasil inteiro? Isso é excrescência da lei. Para o Corinthians está na dele e vai ter a publicidade até o final do ano. O Corinthians está na dele, não, mas isso nos bastidores dos jogadores deve influenciar, né? A gente já falou sobre isso aqui. É muita notícia policial e de pressão para o jogador, não? Então, interessante você me fazer essa pergunta, porque é exatamente nesse tema que eu andei apurando hoje pela manhã. E o que eu ouvi foi o seguinte: obviamente, esse assunto é um assunto que preocupa o Augusto Melo, preocupa o grupo de trabalho, e isso está muito a cargo de quem está no Parque São Jorge, ou seja, é o Augusto, é a diretoria financeira, é o secretário-geral, é Fred Luz, que é o CEO, e isso houve uma espécie assim não vou dizer um acordo, mas algo que foi conversado entre eles, esse grupo de trabalho do Augusto Melo, que é um grupo muito fechado, onde eles estão tocando o que é o Corinthians hoje, gerenciando a crise de clube e crise de equipe, CT, o que está acontecendo no Corinthians, principalmente na tabela do Brasileirão. O Augusto Melo está trabalhando isso para essas questões de patrocínio, essas questões todas de esportes da sorte, vai de bet, tudo isso está sendo tocado no Parque São Jorge e essas notícias não podem interferir dentro do campo. Então o Fabinho Soldado fica cuidando da parte do CT, com a comissão técnica, com os jogadores, preocupados com o que vai acontecer com o Corinthians e preocupados com o resultado, passando tranquilidade, trabalhando futebol, trabalhando para o Corinthians dentro de campo. O grupo de trabalho, Fred Luz, secretário-geral, questões do financeiro, vão olhar para essa parte. Então, o grupo de trabalho do Corinthians está muito bem dividido e as responsabilidades estão muito bem divididas no sentido de cada um olha para o seu e não há nada misturado, as coisas não podem estar ali se confrontando. Aquilo que a gente viu no começo do ano, as notícias ruins, as notícias de páginas policiais estão interferindo dentro de campo. Então, o Corinthians está se organizando para que essas notícias não interfiram dentro do CT. Nada disso está entrando no CT, pelo menos me garantiram. Então, é mais ou menos nesse sentido que o Augusto Melo está trabalhando para que as coisas não se misturem nesse momento que é crucial. Pelo menos no planejamento, que foi o que me disseram que está acontecendo nesse momento. Vamos ver se na prática vai funcionar.